Nesta edição, a desmontagem da empulhação da peste chinesa. Surgem evidências de um ataque em Beirute. O dinheiro federal de combate ao vírus chinês aparece em outros lugares. As notícias mais recentes do infame STF, que não se cansa de ser a vergonha mundial. Olá, eu sou o Cláudio Lessa, falando de Brasília. Eu volto a entrar no assunto da peste chinesa para trazer alguns fatos para você, de maneira a desmontar essa empulhação das mortes e mais mortes e mais mortes atribuídas à pandemia criada artificialmente por meio de pesados interesses econômicos e políticos. Em primeiro lugar, para você saber, o pico dessa pandemia foi em maio. Sim, em maio, já faz 2 meses. Em segundo lugar, ao contrário do que se fala, ainda falta bastante para chegarmos ao número mágico dos 100 mil mortos. Em terceiro lugar, ao contrário do que a Globo Lixo e outros da extrema imprensa noticiam com prazer, não houve um único dia desde que essa empulhação começou que tivemos a ocorrência de mais de 1.000 óbitos num dia. Preste atenção porque não é difícil de explicar, não. Para começar, você precisa saber que os números ditos oficiais do Ministério da Saúde não representam verdadeiramente os óbitos de um só dia, porque muitas cidades e estados ficam sem informar as mortes durante alguns dias e depois enviam tudo de uma vez só. Por outro lado, a corrupção também anda solta nessa área e muita gente morre 2 vezes. O nome é informado enquanto a pessoa ainda está viva e, novamente, depois que ela morre. Tudo isso, sem falar, é claro, daqueles estados como São Paulo, que obrigam os médicos a registrarem Covid como a causa da morte em qualquer um, só para inflar as estatísticas e tomar mais dinheiro da União. Por isso, a estatística oficial mais confiável nesse caso é a dos cartórios de registro civil. E é muito simples. Se a família não registra a morte da pessoa no cartório, não tem como fazer o enterro ou a cremação, porque é o cartório que dá o atestado de óbito. Os cartórios de todo o Brasil se uniram justamente para fazer esse contraponto e dar números reais sobre as mortes relacionadas à peste chinesa. Então, recapitulando, os números do Ministério da Saúde são compilados por data de notificação, ou seja, quando as cidades e estados informam as mortes, o que pode ser um acúmulo de vários dias. Você mesmo pode fazer a comparação olhando os sites do Ministério da Saúde e o site da transparência dos cartórios de registro civil do Brasil. Vou pegar o exemplo do dia 4 de agosto, para você ter uma ideia do disparate representado por essa Olimpíada da Morte, divulgada pela TV para aterrorizar os trouxas. O site do Ministério da Saúde diz que foram 1.154 óbitos. Os cartórios de todo o Brasil informam apenas 107 mortes. Aliás, vamos aproveitar esse gráfico para você ver uma coisa importante. O pico da pandemia, como eu disse, foi em final de maio, quando se chegou a 997 mortes num só dia, mais exatamente no dia 25 de maio, ou seja, menos de 1.000 pessoas. A coisa se estabilizou no começo de junho e a partir de meados de junho a curva se tornou descendente, com uma baixa ainda mais acentuada a partir dos últimos dias de julho. Mas nessa altura você deve estar pensando que é impossível uma diferença tão grande. Se você prestar atenção no fato de que diversas outras causas de morte diminuíram sensivelmente, como AVC, infarto, atropelamento, embolia, insuficiência respiratória, etc., você vai perceber que grande parte desses óbitos foi jogada na conta da peste chinesa. Tudo muito conveniente, porque se o hospital registra a morte por vírus chinês, a União paga ao Estado muito mais. E é isso que a canalha política quer, sugar dinheiro do governo federal. Tudo gira em torno do dinheiro, simples assim. E olhe que a estatística dos cartórios ainda dá uma colher de chá para o covidão, incluindo nos números não apenas as mortes confirmadas, mas também as suspeitas de terem sido por causa da peste chinesa. Eu me dei ao trabalho de somar todos os dias para conferir, desde 16 de março até 5 de agosto, e o número de mortos, de acordo com os cartórios, é de 88.298 óbitos. E não custa nada reforçar, ao primeiro sinal da peste chinesa,
corra ao médico e peça o coquetel de hidroxicloroquina para você não entrar na fase de falta de ar e acabar precisando ser entubado no hospital, porque aí já é meio caminho andado para o outro lado. No dia seguinte à devastadora explosão ocorrida em Beirute, no Líbano, onde mais de 100 pessoas morreram, pelo menos outras 4.000 ficaram feridas e uma centena estão desaparecidas, eu quero mostrar a você um vídeo que está circulando na internet que pode explicar a teoria de uma parte dos analistas, que diz que esta pode ter sido, no fim das contas, uma ação israelense. Primeiro você vê a explosão em toda a sua magnitude. Mas nesse segundo vídeo, preste atenção no que vai aparecer no meio da área em azul, logo antes da explosão, há mais ou menos 8 segundos. Parece ser um míssil. Claro, não há confirmação oficial de nada disso, mas a imagem está aí, com o pontinho escuro se deslocando rapidamente na direção do local onde se deu a segunda e terrível explosão. Israel nega o ataque, embora já tenha denunciado a existência de 3 depósitos de explosivos em Beirute, em locais de intenso trânsito de pessoas civis, justamente para blindar esses depósitos. Neste outro vídeo, a pobre noiva que fazia uma sessão de fotos antes do casamento dela em Beirute foi apanhada no contrapé pela explosão. Apesar do enorme susto, ela não se feriu. E aqui vemos uma foto tirada momentos antes da mega explosão em Beirute. Como se vê, as peças começam a se encaixar nesses tempos sombrios. Enquanto se faz de tudo para controlar os gastos do governo, aparecem os espertinhos corruptos para tomar o dinheiro do cidadão de bem e enfiar o pé na jaca do dinheiro enviado pelo governo federal para combater a peste chinesa. Mas contar só não funciona. É preciso desenhar ou mostrar ilustrações. Portanto, veja essa. O prefeito Bruno Covas gastou 94 milhões de reais para reformar uma praça em São Paulo. Ao mesmo tempo, o presidente Jair Bolsonaro gastou 87 milhões e entregou 1.164 moradias lá na cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul. O mesmo Covas acaba de contratar uma equipe de TV para filmar eventos da prefeitura, já que ele é candidato à reeleição, por míseros 10 milhões e 200 mil reais. Quer mais um exemplo? Esse vem do jornal Folha do Maranhão. Segundo o jornal, o prefeito de Carolina compra uma grande fazenda de gado por ano. Em 2019, Erivelton Neves comprou 150 alqueires por 2 milhões de reais. E em 2020 comprou mais 300 alqueires por 5 milhões de reais. Foi dinheiro de herança? Ele achou petróleo no quintal? Ou foi com o gordo salário de prefeito que ele conseguiu fazer isso? Ainda falando de dinheiro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve hoje na comissão mista que estuda a reforma tributária. Ele disse que a proposta do governo de um imposto unificado chamado de CBS ou IBS de 12% pode ter a alíquota reduzida para 8%, 9% ou 10%, se for possível. Guedes cobrou dos parlamentares a transparência na metodologia dos cálculos para que as diferentes propostas possam ser comparadas adequadamente. Ele também defendeu o envio fatiado da proposta em vez de um projeto só, para facilitar a compreensão das mudanças. Guedes reiterou o desejo do governo Bolsonaro de não onerar ainda mais o povo brasileiro. Se você ainda não entendeu por que o infame Supremo Tribunal da Fraude é, infelizmente, uma vergonha mundial, entenda o seguinte: agrediu o STF prende. Agrediu e esfaqueou o presidente, o STF protege. Agrediu e roubou o povo, o STF solta. Portanto, veja essa. A segunda turma do tribunal, que possui 2 eméritos rasgadores de Constituição que atendem pelos nomes de Ricardo Lewandowski, o KGB, e Gilmar Mendes, o Beisola, resolveu mandar retirar a delação do ex-ministro Antônio Palocci de uma ação que corre contra o vigarista, ladrão e cachaceiro de 9 dedos, que fingiu durante algum tempo ser presidente da República e dilapidou o fazendão. A defesa desse sujeito argumentou que a inclusão do depoimento de Palocci no processo, por decisão do então juiz Sérgio Moro, dias antes das eleições presidenciais de 2018, representou uma quebra de imparcialidade. A tese foi plenamente acolhida pelo KGB, claro, que disse que a atuação de Moro teve o intuito de gerar um fato político.
O sinistro Beissola, como não poderia deixar de ser, concordou plenamente com o KGB. Ao anular a delação de Palocci, o infame STF, a vergonha mundial, busca claramente reconduzir o vigarista, ladrão, cachaceiro e semi-analfabeto de 9 dedos ao pleito eleitoral. Como se pode ver, o crime no Brasil possui núcleo jurídico e alguém mesmo já disse que essa assessoria está localizada dentro do STF. Não restam dúvidas de que o jogo praticado por esses abutres togados é muito mais sujo e muito mais pesado do que a maioria das pessoas supõe. Além dessa jogada, o infame STF autorizou também o ladrão de 9 dedos a ter acesso ao acordo de leniência da Odebrecht. Segundo Roberto Jefferson, o crápula do bem, os sinistros vão aliviando a barra de Lula em doses homeopáticas. Daqui a pouco anularão as condenações e permitirão que ele seja candidato. É o STF firme na campanha Lula 2022, diz Jefferson. Mas é a velha história. Quem ri por último, ri melhor. E em São Paulo, a Justiça Eleitoral do Estado determinou o sequestro de mais 11 milhões de reais em bens do picolé de chuchu Geraldo Alckmin, acusado de falsidade ideológica eleitoral, ou seja, Caixa 2, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Resta saber agora quanto tempo vai demorar até que o infame STF derrube essa decisão. E só para registro, o Twitter recorreu contra a decisão do sinistro Lex Luthor de Moraes, obrigando a rede a bloquear os perfis dos investigados no inquérito ilegal e inconstitucional das fake news. Agora, o recurso da empresa será avaliado pelo plenário do infame STF. Aliás, por falar no sinistro Lewandowski, o KGB, um piloto interceptado com 540 quilos de cocaína estava solto por decisão de quem mesmo? Claro, do KGB. O habeas corpus para Nélio Alves de Oliveira, de 70 anos, do esquerdóide PDT, ex-vereador e ex-vice-prefeito de Ponta Porã, foi concedido em 2018. Na época, Nélio cumpria a pena de 21 anos por tráfico de drogas. O sinistro, sempre condescendente com os criminosos, contrariou a jurisprudência da época, que permitia o cumprimento da pena em segunda instância, e mandou soltar o político traficante. Nélio foi preso de novo, depois de ter sido perseguido no ar por aviões do Esquadrão Flecha da FAB. Ele pilotava um bimotor e recebeu ordem de pousar em Três Lagoas, mas na hora de aterrissar ele arremeteu a aeronave, que passou a ser perseguida. O pouso acabou sendo de emergência por falta de combustível. O protegido do KGB integrava uma organização criminosa comandada pelo mega-traficante Jorge Rafat, morto numa emboscada em 2016, na fronteira do Brasil com o Paraguai. E aqui nessa foto a reunião da criminalidade. À esquerda, o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Zeca do PT, que por essa alcunha dispensa apresentações. À direita, o vigarista cachaceiro ladrão de 9 dedos. E no meio, o próprio, o político piloto traficante de cocaína Nélio Alves de Oliveira. Por aí você vê o nível da coisa, né? No momento FEBEAPA desta quarta, em homenagem ao saudoso Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, vem a notícia de que o prefeito catarinense de Itajaí, Volney Morastone, sugeriu um novo tratamento para a peste chinesa. A nova opção de terapia é a aplicação de ozônio pelo ânus do paciente diagnosticado com o vírus chinês. Segundo Morastone, a aplicação via retal é, abre aspas, tranquilíssima, rapidíssima, de 2 minutos, num catéter fininho, e isso dá um resultado excelente, fecha aspas. O prefeito ainda explicou que o tratamento é opcional, só para quem quiser, e prevê a aplicação de 10 sessões de ozônio onde o sol não nasce. Bom, vamos raciocinar aqui. Quando a vacina aparecer, se aparecer, a agulha certamente é muito mais fina, pega só no braço, mas eu ainda prefiro o comprimido de hidroxicloroquina. Alguém fez uma pergunta que eu achei muito pertinente e resolvi fazer essa pergunta a você que está vendo esse vídeo. Não é lindo, não é meigo que existam Maias, Batorés, Imorais, Barrosos, Gilmares, Fuxes e outros da mesma laia perguntando sem cessar quem financia os milhares de cidadãos bolsonaristas independentes, querendo inventar leis e regulamentos que calem as vozes dessa gente, mas que nunca tenham tido a vontade ou a coragem de querer saber ou de querer investigar
quem financia o criminoso Foro de São Paulo há mais de 30 anos? Ah, e mais uma coisinha. Neste pequeno manual de comportamento para pessoas responsáveis, vamos estabelecer algumas regras de distanciamento social. Na peste chinesa, distanciamento de 1 metro. Para gente chata e burra, pelo menos 10 metros. Para socialistas e comunistas, no entanto, toda distância é pouca. Até a próxima.